seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. É uma alegria estarmos reunidos aqui novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Quem vos fala é o pastor Benjamin Prado, sou pastor aqui no IAG, que é Instituto de Agricultura e Evangelismo. Estamos situados na cidade de Capitólio, na zona rural, fica no sul do estado de Minas Gerais. E aqui temos avançado com diversas frentes de trabalho, temos uma escola missionária contando com cerca de 25, 26 alunos, tem sido uma grande bênção na vida desses jovens. Temos aqui também um trabalho forte, muito sério com a gráfica. Diversos títulos dos livros de Ellen White têm sido publicados. Em breve estaremos publicando também a segunda edição da Bíblia Legado, a Bíblia contendo os comentários de Ellen White. E agora, de uma maneira inédita, teremos no final desta Bíblia uma série de estudo bíblico. E trabalhamos também na parte de agricultura, estamos avançando em muitas frentes. Em breve teremos a abertura do Tranquilamente, que fica em outra região, no sul do estado da Bahia, na Barra do Choça, Vitória da Conquista, e teremos ali uma clínica para trabalhar com problemas emocionais, problemas de cunho mais mental. Trabalhando, obviamente, com hidroterapia, uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, aconselhamento, tanto psicológico, espiritual. Será uma grande bênção, estamos ansiosos trabalhando aqui em toda a estrutura para em breve abrirmos o Tranquilamente. E você, como sempre, é o nosso convidado aqui de honra no canal. Eu peço que você possa curtir este material. Eu vejo que muitas vezes o vídeo tem 8 mil, 9 mil, 10 mil visualizações, mas poucos likes. Mas o seu like é importante não apenas para sinalizar que você está gostando do conteúdo, mas também para que a plataforma possa recomendar este conteúdo a outras pessoas. E o que é importante para nós é a mensagem bíblica para este tempo sendo levada para outras pessoas. Então deixe o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve também, ative as notificações. Semanalmente estamos postando conteúdo relevante, bíblico, espiritual. Também realizamos congressos e postamos aqui as mensagens do congresso no canal. Então ative as notificações para que você seja então avisado de uma maneira prévia do conteúdo que estaremos postando. E em breve, agora no mês que está muito próximo, no mês de julho, do dia 9 a 13, nós teremos um congresso, Heróis da Fé. 2 palestrantes muito queridos estarão aqui conosco. E eu peço que você assista então esse vídeo mostrando, alguns detalhes a mais a respeito deste congresso. Assiste comigo agora. É tempo de consagração, tempo de busca pelo derramamento do Espírito Santo, tempo de nos unirmos em oração e estudo da Palavra de Deus. Por isso, eu quero te convidar para o 8º Congresso do IAG. Será uma grande bênção com os palestrantes Clarence Peña, do Chile, y Carlos Rivero, da Colômbia. Mi nombre es Clarence Peña, soy del sur de Chile, a cargo del Ministerio Publicaciones Misioneras del Piamonte. Te esperamos, no faltes. Deus quer fazer de nós grandes heróis para este tempo do fim. Entre em contato e faça sua inscrição. Então você pode acompanhar como será o congresso, as datas. Se você tem interesse, então entre em contato conosco, temos ainda vagas disponíveis, será uma grande bênção. Todas as pessoas que vêm aos congressos que realizamos têm um encontro com Cristo, saem dando um excelente testemunho a respeito das mensagens, do ambiente, do trabalho que aqui realizamos também. Eu quero te convidar para fazer parte deste congresso, ou teremos também outros congressos, caso não seja possível neste, teremos outros congressos no decorrer do ano. Entre em contato conosco e faça parte aí da família IAG também. E muitos eu percebo que escrevem lá nos comentários que querem adquirir os livros que eu acabo mostrando aqui, a grande controvérsia, que ainda está naquele preço excepcional de promoção, até o Desejado de Todas as Eras também, e essas pessoas não sabem como adquirir estes materiais. Então, vocês podem sempre notar que nós deixamos aqui um número, e-mail, nosso contato, para que você entre em contato conosco e possa adquirir o seu material. Não é necessário, obviamente, adquirir uma caixa de livro, você pode adquirir também de uma maneira unitária. Então, entre em contato conosco para ter um pouquinho mais dos detalhes a respeito disso.
Temos um projeto aqui maravilhoso também chamado Folhas de Outono. Este projeto você faz as suas doações, revertemos em livros e nós fazemos a distribuição principalmente em cidades pelo Brasil que não têm ainda presença adventista. Nós somos um ministério de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia e temos avançado para a honra e glória de Deus. Milhares, milhões de pessoas têm sido alcançadas com a mensagem para este tempo. E louvado seja Deus por isso. Este Lições para a Eternidade está sendo gravado ao vivo, estará disponível no canal durante a semana, gravado, e então você terá acesso, poderá ter acesso em outro momento também. Mas para aqueles que estão me acompanhando agora ao vivo, nós decidimos isso para que nós tivéssemos então essa interação um pouquinho melhor. Se você quiser já deixar aí no chat ao vivo seus comentários, perguntas, pode fazer isso. Agora, se você está assistindo em outro momento, também deixe os seus comentários, seus pedidos e agradecimentos. Eu tenho procurado responder a todos os pedidos, a todos os comentários que são feitos, as perguntas que são realizadas. É muito importante essa nossa interação, é uma grande bênção. Vamos, antes de abrir a palavra de Deus, que é o que interessa agora para nós, vamos fazer uma oração, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, te dou graças, Senhor, pelo dom da vida, pela tua graça e misericórdia e por mais uma vez estarmos reunidos aqui no Lições para a Eternidade, para estudarmos a tua palavra e estudarmos a lição da Escola Sabatina, que cremos que este projeto nasceu no teu coração. Rogamos a ti, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito. Abençoe a todos aqueles que estão inscritos neste canal, que têm acompanhado o Lições para a Eternidade, que a tua graça esteja sobre essas pessoas, sobre a vida delas, a família delas, e que possamos a cada dia mais no estudo da tua palavra conhecermos o nosso amado Salvador Cristo Jesus, o nosso melhor amigo. Graças te damos por tudo, rogamos a ti mais uma vez a tua presença pelo teu Santo Espírito, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos na lição de número 10, que tem como título Para quem o fim tem chegado. E nós temos aqui uma outra ilustração. Eu tenho comentado a respeito das ilustrações da lição, e essa é uma ilustração um pouco enigmática. E o porquê eu falo isso? Porque ela é passível de algumas interpretações. Nós temos aqui os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, que estão manchadas, obviamente, por causa da nossa transgressão, por causa do nosso pecado. E do lado nós temos ali um livro, que pode, com certeza, ser o livro de registro, o livro da vida. E a partir do momento que o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, a nossa vida de pecado, então, ela é apagada pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo. Nós também podemos entender essa imagem a respeito também das ações de Deus na história, porque no grande conflito, Deus está no banco dos réus. O caráter de Deus está sendo avaliado, questionado por todo o universo inteligente, e Deus não precisava fazer isso, mas Deus se colocou para ser, então, neste sentido, julgado, avaliado o seu caráter. E à medida que os seres inteligentes vão avaliando, vão compreendendo as ações de Deus, motivadas, obviamente, pelo amor, pela justiça, pela santidade, sempre a favor da nossa redenção, nós vamos compreendendo o caráter de Deus e aquela compreensão errada que tínhamos a respeito do caráter de Deus, quer seja uma compreensão de que ele é tirano, opressor, egoísta, de que a lei é injusta, todas as falsas acusações que Satanás fez, à medida então que vamos compreendendo as ações de Deus, o caráter de Deus vai sendo na nossa mente iluminado, vamos compreendendo a respeito de quem é Deus. E podemos entender, quem sabe então, esta imagem mostrando de que a lei de Deus é santa, ela é justa, ela revela o caráter de Deus através daquilo que está sendo escrito das ações de Deus na história. É interessante, uma imagem passível aí de muitas compreensões, porque nesta semana vamos estudar a respeito de algumas histórias do Antigo Testamento que são tipos, ou seja, são sombras de eventos finais, de eventos relacionados aos últimos dias. Essas histórias, elas nos ensinam, elas nos ajudam a compreender a respeito daquilo que acontecerá nos nossos dias para compreendermos a verdade para este tempo. É o que o autor fala, então, e traz um texto muito relevante como verso para memorizar, que está em 1 Coríntios 10, versos 11 e 12. Mas eu quero ler não apenas os versos 11 e 12, mas antes o versículo 6 também. Olha só, 1 Coríntios 10,
verso 6 e depois os versos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura. Essa palavra é importante, figura. Para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Paulo está falando da experiência do povo de Israel, dos motivos porque o povo de Israel não entrou depois da libertação do Egito, depois do Monte Sinai, da outorga dos 10 mandamentos, por que o povo de Israel não foi introduzido de uma maneira imediata em Canaã? Ali em Cades Barneia nós temos o relato dos espias, a incredulidade do povo em relação a este relato, a fidelidade de um grupo, de Josué, de Caleb, de Moisés, e de muitos outros que se posicionaram a respeito de que Deus era capaz de introduzir o seu povo na Terra Prometida, apesar dos desafios, dos gigantes que ali habitavam, do poderio militar que eles poderiam ter. Mas eles foram fiéis. Mas por causa da incredulidade, da murmuração, da contenda, da mundanidade, por causa desses pecados, então, Deus fez com que o seu povo peregrinasse 40 anos no deserto. Então Paulo está falando, essas coisas foram registradas, elas aconteceram e foram registradas como figura. E quando você vai para a palavra em grego ali, figura, a palavra é typos, ou seja, é da onde extraímos o conceito de tipo. Tipo e antítipo. O sacrifício de cordeiros, o sacrifício de Cristo Jesus. Os sacerdotes, Jesus como sacerdote e sumo sacerdote. O santuário terrestre, o santuário celestial. E muitos tipos que poderíamos compreender aqui. Então essa palavra tipo dá a entender de que essas histórias foram registradas e elas se repetirão no antítipo, num contexto mais escatológico dos eventos finais. E aqui nós temos os versos 11 e 12 também, que repete esse conceito. Paulo diz, verso 11, ora, todas estas coisas lhes sobrevieram ao povo de Israel como figuras, como tipos, como tipo, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E aí vem o título da lição. Então toda essa tipologia, ela foi registrada para nós, para o nosso ensino, para que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. Esse é o ponto, para que não caiamos nos mesmos pecados que eles caíram, porque hoje eu e você estamos no limiar da Terra Prometida, de Canaã Celestial, estamos em Cades Barneia e não podemos replicar os mesmos pecados que privaram o povo de entrar em Canaã terrestre. Nós devemos então vencer a mundanidade, vencer a murmuração, vencer a incredulidade, vencer tudo aquilo que nos tem privado de adentrarmos a Canaã Celestial e vermos na nossa geração a consumação da promessa da vinda de Cristo Jesus. E Paulo fala no versículo 12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olha que não caia. Ou seja, nós estamos passíveis de cairmos nos mesmos pecados que eles caíram. Então, quem pensa estar em pé, quem cuida estar em pé, veja que não caia, seja sóbrio, vigilante, vigie em oração, em fidelidade na palavra de Deus, porque o fim está próximo. E eu já comentei em algumas lições anteriores que Deus ele não revela para nós a profecia, como diz o texto de Amós, capítulo 3, que Deus certamente não fará coisa alguma sem antes notificar aos seus servos os profetas. Deus ele dá a profecia não para satisfazer a nossa curiosidade a respeito de eventos futuros, de eventos finais, mas porque um dia o futuro se tornará presente. E quando o futuro se tornar presente, eu preciso estar preparado. Então a profecia é dada para que nós possamos crer, para que nós possamos então estar preparados quando o futuro se tornar presente. Ora, se eu penso estar em pé, se eu sei que essas coisas se repetirão, eu preciso então fugir daquilo que privou Israel de entrar em Canaã terrestre, porque eu quero entrar em Canaã celestial e certamente esse é o seu desejo também. Então, não apenas na lição de número 10, mas nas demais lições, até o fim da lição, como o autor fala, nós iremos estudar histórias que foram tipos daquilo que acontecerá nos eventos finais. E esta semana, então, apresenta a história de Sodoma e Gomorra, a história do dilúvio, a pregação de Noé, tudo como tipo daquilo que
acontecerá no tempo do fim. Então, nas próximas semanas, examinaremos histórias importantes a fim de descobrir o que elas têm a dizer sobre eventos como a segunda vinda de Cristo, o juízo investigativo, a crise final e muito mais. E certamente, o centro do estudo, o foco do estudo da profecia é Cristo. Ele sempre está no centro. Nós devemos estudar, então, a profecia e a história, esses tipos, não apenas para conhecermos fatos, datas, personagens, mas para conhecermos a Cristo, termos um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz, revelação de Jesus Cristo, ou seja, parte de Cristo, mas é também sobre Cristo. Então, quando estudamos a profecia, nosso relacionamento com Cristo deve se aprofundar também. Antes de avançarmos para a lição de domingo, eu quero cumprimentar todos aqueles que estão ao vivo neste momento, Eunice Cunha, Deus abençoe a sua vida, um feliz sábado a todos vocês, e para aqueles que estarão nos acompanhando posteriormente, uma boa semana a todos em nome de Jesus. Nós temos aqui também uma outra pessoa que está comentando, que é de Deus, não sei quem é, se você puder deixar o seu nome aqui nos comentários, o Cláudio, a Cleusa, sejam todos bem-vindos em nome de Cristo. Vamos avançar para a lição de domingo. Caso você tenha aqui alguma pergunta, algum comentário, pode deixar. Nós pensamos em fazer esta live para que nós tenhamos uma lições para a eternidade, uma recapitulação um pouco mais interativa, ok? A lição de domingo vem falando a respeito da ira do Cordeiro. E esta expressão ela aparece lá em Apocalipse 6, no contexto do sexto selo. Apocalipse 6, nós temos aqui a partir do versículo 12, vamos ler até o versículo 17, essa expressão da ira do Cordeiro. Ela aparece lá também em Apocalipse capítulo 14, no contexto da terceira mensagem angélica, mas vamos ler aqui do verso 12 ao versículo 17. E havendo o Cordeiro aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Esses são sinais no mundo natural, lá em Mateus 24 nós podemos encontrar que precedem a vinda de Cristo Jesus. Então está falando do sol que ficaria escuro, da lua aparecendo vermelha como sangue de um grande terremoto, e continua versículo 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então todos esses sinais, eles já aconteceram. O escurecimento do sol, a lua vermelha como sangue em 1780, o terremoto de Lisboa em 1755, a queda das estrelas em 1833, depois vocês podem pesquisar um pouco mais algumas informações adicionais a respeito disso, mas são sinais que já foram dados da brevidade, da iminência da vinda de Cristo. Jesus está muito perto de voltar. Versículo 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Está apontando para a segunda vinda de Cristo. Não que é a descrição da segunda, mas está apontando para a segunda vinda de Cristo. Versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Ou seja, diante desses sinais, eles entenderam, esses que habitam sobre a terra, que é sempre uma expressão de um mundo ímpio, de um mundo rebelde, de um mundo que persegue e oprime o povo de Deus, diante desses sinais, eles entenderam a respeito da brevidade da vinda de Cristo. E verso 16 diz, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Eu entendo e interpreto que o sexto selo ele está no contexto do movimento adventista. Quando Miller compreendeu as profecias bíblicas, principalmente o texto de Daniel 8,14, finalizando a princípio foi a compreensão de 1843, primavera, a 1844, primavera também, ou seja, nesse um ano Jesus poderia voltar a qualquer momento, todos esses sinais já haviam acontecido. 1755, terremoto de Lisboa, 1780, 1833, então nós temos ali acontecimentos que acompanharam
a mensagem adventista da brevidade da vinda de Cristo, o que alavancou o movimento milerita. Então nós temos que contextualizar o movimento milerita diante desses sinais naturais que Jesus havia apresentado já em Mateus 24 a respeito, quando esses sinais começassem a acontecer, saibam que eu estou muito perto de voltar. Então todos esses sinais alavancaram de uma maneira muito expressiva de que Jesus estava perto de voltar. Posso falar também de 1798, a respeito da ferida de morte, quando houve então uma separação entre igreja e Estado, o papado recebe essa ferida de morte, e podemos entender também a prisão do Papa Pio VI. Nós temos ali em 1840 a queda do Império Turco-Otomano, que faz referência à sexta trombeta. Josias Litt usou os métodos de interpretação de Guilherme Miller para interpretar a sexta trombeta, e cerca de 2 anos antes, usando esses métodos de interpretação, ele falou: cairá neste ano, em 1840, cairá o Império Turco-Otomano. E foi exatamente o que aconteceu, o que alavancou o movimento milerita. Sociedades de ateus, milhares de pessoas se converteram porque essas profecias, esses métodos interpretando a profecia foram publicados em periódicos, jornais. Então não tinha como falar que aquilo não estava escrito, que não havia sido profetizado. E milhares de pessoas se converteram e abraçaram então a mensagem do advento. Neste contexto, então, nós temos uma pergunta. Jesus está muito perto de voltar, versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem poderá estar em pé quando Jesus voltar com poder e glória diante da manifestação da ira do Cordeiro? Quem poderá estar em pé? É a resposta que é dada no capítulo 7, os 144 mil. Tanto que eles aparecem, então, em pé, subsistindo junto com o Cordeiro, aqui em Apocalipse 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. O foco dessa semana não é estudar a respeito dos 144 mil, selos e trombetas e etc. Eu só estou aqui enriquecendo um pouco o comentário, para que vocês entendam que os únicos que podem subsistir diante da ira deles, do Pai e do Filho, da ira do Cordeiro, e que podem estar em pé quando Jesus voltar com poder e glória, são os 144 mil. A resposta é dada aqui no capítulo 7. Isso é muito interessante. Então, no nosso contexto, nós temos que entender que a verdade para este tempo está sendo levada para toda a tribo, nação, povo e língua. E o porquê esses que se escondem nas cavernas, que pedem que as rochas caiam sobre a sua cabeça, por que eles fogem do Cordeiro? E eles sabem quem é aquela pessoa que está vindo, porque eles ouviram falar. Por que eles estão nessa condição de condenação? Porque uma ou duas. A primeira coisa, eles podem ter ouvido e rejeitaram, então, crer na mensagem que os prepararia para a vinda de Cristo, ou eles nem quiseram ouvir. E essas duas situações serão consideradas por Deus como aqueles que ouviram e não creram. Ou seja, se eu tenho oportunidade de ouvir, se eu tenho oportunidade de estudar, se eu tenho oportunidade de conhecer mais a vontade de Deus e rejeito, eu serei considerado como aquele que conheceu e rejeitou. Ora, nós sabemos que aquele que ouve, aquele que entende, compreende e rejeita, está num contexto, está numa condição de perdição. Ora, agora, aquele que teve a oportunidade de ouvir e também não quis ouvir, esse será considerado então como se tivesse ouvido e rejeitado. E estes dois grupos estarão aqui, estão sendo prefigurados por estes que fogem da presença do Cordeiro. Enquanto alguns amam a presença do Cordeiro, enquanto a presença do Cordeiro para alguns é salvífica, para outros a manifestação da presença do Cordeiro será a manifestação da ira de Deus. Então nós temos aqui uma recusa em crer e obedecer. É o que a lição está apresentando. Então ela fala também a respeito das lições que aprendemos com a história de Noé e traz então esse aspecto tipológico do mundo antediluviano e o porquê foi destruído por um dilúvio. E a lição então aqui de domingo, a parte mais final da lição de domingo, de segunda,
vem trabalhando esse tópico. Vamos ler lá então Mateus 24, 36 a 44. Mateus 24, 36 a 44. Vamos ler aqui o texto que a lição nos apresenta. Olha só, Mateus 24, 33 em diante. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, ele está às portas. Verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aí sim começa o verso 36. Verso 37. E como foi nos dias de Noé, olha só o aspecto da tipologia, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro? Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vamos até o verso 44. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, Jesus está falando que a sua vinda será como ladrão de noite. Você não agenda com o ladrão o horário que ele vai entrar na sua casa para roubar. Ou seja, o ladrão vem de uma maneira inesperada, de uma maneira repentina. Jesus está falando que a sua vinda será também de uma maneira repentina, de uma maneira inesperada. Para quem? Para o povo de Deus? Obviamente não, porque o povo conhece os sinais. É o que nós lemos aqui no versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, está às portas. Jesus está muito perto de voltar quando vermos os sinais se cumprindo. Então a vinda de Cristo para o povo de Deus não é como ladrão, porque o povo conhece os sinais, por isso que nós temos que vigiar e orar. Mas para aqueles que receberam a oportunidade ou conheceram os sinais e rejeitaram, recusaram a crer, então para esses que começam a viver como se nada estivesse acontecendo, assim como os homens antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, não tem problema em comer, beber e casar. O problema é que eles estavam fazendo isso como se o mundo nunca fosse acabar, como se a mensagem que Noé estava apresentando e apresentou durante 120 anos fosse uma grande bobagem, que Noé era um homem louco, que estava tendo ali um devaneio, algo do tipo, e eles rejeitaram, foram incrédulos. Mas houve um momento, após esses 120 anos de pregação, que caiu a primeira gota, que começou aquela grande chuva, que começou o dilúvio. Então os pegou de surpresa, os pegou despreparados, desprevenidos. Por quê? Porque eles não foram avisados e notificados? Não, porque eles rejeitaram a crer, eles recusaram a crer. Então pela rejeição veio o despreparo. E aqui eu quero tirar um pouquinho da temática da lição, mas ainda assim, um pouco dentro, eu quero fazer um comentário a respeito de quem vem como ladrão de noite para nós como povo de Deus. Ora, se não é Jesus, porque conhecemos a respeito dos sinais da sua vinda, quem virá como ladrão de noite para o povo de Deus? Nós sabemos que aquilo que vai nos habilitar a estarmos em pé quando Jesus Cristo voltar com poder e glória, aquilo que vai nos habilitar a passarmos pelos eventos finais é a chuva serôdia, é a promessa de um segundo derramamento do Espírito Santo. E nós não temos nem dia e nem hora para dizermos a respeito da ocasião desse segundo derramamento do Espírito. O que eu sei dizer é: quem estiver preparado receberá e poderá então subsistir, permanecer nessa grande tribulação e estar em pé quando Jesus Cristo voltar. Aquele que estiver despreparado e não receber a chuva serôdia, não receber o derramamento do Espírito Santo, então tarde demais, não haverá mais tempo de preparo.
Ou seja, a chuva temporã tem a ver com o grão da palavra de Deus que foi semeado em nosso coração germinar e dar frutos. A chuva serôdia, ela tem a ver com amadurecer o fruto, preparando o fruto para a colheita. A gente comentou numa das lições passadas a respeito da colheita de Apocalipse 14, em que Cristo virá para colher o precioso grão. O grão somos nós, precisamos estar refletindo o seu caráter. Ora, se eu não receber a chuva serôdia, não haverá mais tempo de preparo. Então a nossa única segurança hoje é estarmos com este vaso de barro, que é a nossa vida, voltados para o céu, para estarmos então preparados para o refrigério pela presença do Senhor, para o derramamento da chuva serôdia, que nos habilitará a passarmos pelos eventos finais. Então, neste sentido, a chuva serôdia virá como um ladrão, porque quais são os sinais que nós temos a respeito de que é agora a chuva serôdia? Nós não temos. E eu entendo profeticamente que a próxima coisa que está para acontecer é a chuva serôdia. Daí vem decreto dominical e assim por diante, porque o decreto dominical não é a agenda de Deus. O que é a agenda de Deus é chuva serôdia, é um povo preparado hoje para o recebimento da chuva serôdia. Então a nossa única segurança é estarmos sendo molhados pela chuva temporã, permitindo que a palavra de Deus germine em nosso coração, transforme o nosso caráter, que a nossa vida possa então apresentar frutos, o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, possamos hoje, agora, neste exato momento, já revelar o caráter de Cristo, pregarmos o Evangelho, estarmos levando essa esperança, essa mensagem para as pessoas e certamente estaremos preparados para a chuva serôdia. Então, nós não podemos pensar assim, eu já conheço sinais e a volta de Jesus não virá como ladrão, mas a chuva serôdia virá como ladrão e nós precisamos estar preparados a qualquer momento para então a presença do refrigério, né, pela presença do Senhor, a chuva serôdia. Aqueles que não creem na mensagem, o texto lá de Pedro, 2 Pedro 3, versos 3 e 4, Pedro antevendo, né, toda essa situação, fala a respeito daqueles que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, há 2000 anos Jesus prometeu voltar. Na verdade, a revelação da segunda vinda de Cristo foi dada a Enoque, o 7º depois de Adão, está lá em Judas isso. Mas a promessa dada pelos lábios de Cristo tem aí cerca de 2000 anos, e esses zombadores, escarnecedores, ao ouvirem a mensagem, mas onde está o cumprimento dessa promessa? Daí eles continuam dizendo, por quê? Desde que os pais morreram, uma referência aos apóstolos, aos primeiros cristãos, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E foi assim também no contexto antes do dilúvio. Noé estava lá pregando, não apenas de palavra, mas com as suas mãos calejadas de cortar árvores, aqueles cedros que eram tão duros como a rocha, ele empregando todos os seus recursos, energia, para cumprir a vontade de Deus, para fazer tudo de acordo com aquilo que o Senhor tinha revelado. Noé pregando com a sua vida, pregando com a sua família. E as pessoas, elas rejeitaram, elas foram incrédulas. A gente vai comentar um pouquinho isso na lição de segunda, mas Noé estava proclamando, e aquele mundo antediluviano, ele foi incrédulo e falava, nunca choverá, porque naquele contexto, antes do dilúvio, não chovia. Era uma neblina, diz lá Gênesis, que subia e regava toda a terra. Então, desde quando Deus criou, se Deus, né, existir de fato, porque eles eram incrédulos até de rejeitar a existência do próprio Criador, ou seja, era um contexto que também predominava não apenas a incredulidade a respeito das mensagens de Noé, mas também do não Deus. Deus não existe, eu quero viver do meu jeito, virar as costas para Deus, reproduzir o DNA de Caim, sair de diante da face do Senhor, viver do jeito que quiser. E diante dessa situação eles falavam, não, porque desde quando Deus criou todas as coisas até hoje nunca choveu, isso daí nunca vai acontecer. E é o que hoje as pessoas fazem também. Elas continuam vivendo como se nada fosse acontecer e recusam, né, a acreditar. Por quê? O acreditar as compromete a mudar de vida,
a abandonar o pecado, a renunciar o próprio eu, a tomar a cruz e seguir a Cristo. Obviamente fazemos tudo isso por amor, mas é por causa do amor ao pecado que elas não querem fazer isso. Então, é mais profundo do que não crer. O que leva a pessoa a falar não creio é o amor ao pecado e o ódio à justiça, o ódio aos princípios de vida da lei de Deus, os princípios do reino de Deus. É um ódio em relação a esses princípios, porque a pessoa quer viver no mundo de pecado. Então, todos nós que cremos devemos ter uma responsabilidade de levarmos essa mensagem para as pessoas ao nosso redor, porque assim como foi nos dias de Noé, assim será também no contexto da vinda do Filho do Homem. Haverá muita zombaria? Haverá, mas haverá também muitas pessoas que acreditarão, que se apoderarão da justiça de Cristo para serem salvas, e louvado seja o nome do Senhor por isso. O que eu queria comentar para finalizarmos a lição aqui de domingo é um contexto a respeito da brevidade da vinda de Cristo, porque desde quando essa mensagem ela foi apresentada há 2000 anos, muitos podem questionar, e o próprio livro do Apocalipse fala, cedo venho, sem demora venho, eis que cedo venho, ora vem Senhor Jesus. A promessa da vinda de Cristo é sempre dada de uma maneira como se fosse breve. Em breve Jesus voltará, em breve Jesus voltará. Mas desde quando ele fez essa promessa, se passaram 2000 anos. Ora, 1/3 da história do mundo aqui, né? Do mundo em pecado, 1/3 da história. Ou seja, se a Terra tem 6.000 anos de pecado, 2000 anos faz então que o próprio Cristo fez essa promessa. Desde lá do 7º depois de Adão, desde Enoque essa promessa foi apresentada. Então que brevidade é essa? E aqui eu quero trazer você para um raciocínio muito importante. Quem tem esperado Jesus voltar há 2000 anos não é eu e você, é ele mesmo. Desde quando ele fez essa promessa, ele é quem tem esperado retornar com poder e glória. Porque quem aqui tem 2000 anos de idade? Eu tenho 36, então eu não posso falar que eu estou esperando Jesus voltar há 2000 anos. Isso não existe, quem está esperando é ele ressuscitou, ele é imortal, ele, Apocalipse capítulo 1, tem as chaves da morte e da sepultura, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Então Jesus é o único que vive há 2000 anos e está aguardando voltar. Eu e você não. E vamos aprofundar mais ainda esse raciocínio. Eu tenho 36 anos de idade. Eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador lá em 2009, 2010. Ou seja, se eu colocar para 2025, nós temos aí cerca de 15 a 16 anos. Eu estou esperando Jesus voltar não há 36 anos, mas apenas há 15, 16 anos. Isso é breve ou não é? Obviamente é breve. Vamos aprofundar um pouco mais esse raciocínio. A nossa vida é breve. O Salmo 90, escrito pelo próprio Moisés, ele diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de que a vida é transitória, passageira, de que a vida é breve, para alcançar então um coração sábio, ou seja, tomar decisões sábias, escolhas sábias na minha vida. Ou seja, a vida é breve, porque a vida é breve e Jesus em breve voltará. E eu aguardo Jesus voltar apenas, então, uma vida, e nessa brevidade, desde quando eu o aceitei como Senhor e Salvador e passei a crer nessa promessa. Então, para todos, quer sejam justos e ímpios que morrerem, para ver Jesus voltando com poder e glória, é um piscar de olhos. Obviamente os ímpios verão a terceira vinda de Cristo, né, depois dos 1000 anos, mas os justos que ressuscitarão, o contexto da primeira ressurreição que é para a vida eterna, por ocasião da volta de Jesus, é um piscar de olhos. Então se eu morrer aqui agora, é um piscar de olhos para ver Jesus Cristo voltando com poder e glória. O ímpio que morre aqui é um piscar de olhos para estar contemplando ali a Nova Jerusalém e Cristo entronizado, essa terceira vinda de Cristo que eu estou mencionando. Então a vida é muito breve. Na morte, eu não tenho a sensação do tempo passando. Então a volta de Jesus ela é sempre breve. Primeiro ponto, por que hoje a volta de Jesus é breve? Porque os sinais estão se cumprindo cada vez mais. Os sinais estão apontando de que Jesus está muito perto de voltar. Não apenas nessa questão que eu apresentei para vocês, mas realmente Jesus, na nossa geração,
está muito perto de voltar. E o segundo ponto é porque a nossa vida é breve, o tempo que esperamos Jesus voltar certamente é sempre breve. E eu quero fazer uma pergunta para que você deixe aí nos comentários: há quanto tempo você tem esperado Jesus voltar? Quem sabe eu posso estar falando para alguém que passou a crer nessa mensagem há 1 ano, 10, 30, 40, 50 anos. Escreve aí para a gente interagir um pouquinho e eu vou ler aqui se alguém fez algum comentário. Nós temos a presença da Selma, seja bem-vinda, Fátima, a Ana. Louvado seja Deus, Ana, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Escreve aí, temos 42 pessoas agora ao vivo, louvado seja Deus por isso. Então escreve, há quanto tempo você tem esperado Jesus voltar? E você entendeu que Jesus sempre em breve voltará e que é Ele quem está aguardando na nossa geração com fremente desejo voltar para nos levar para o céu. Sempre foi o desejo de Cristo, que onde Ele está, esteja a sua igreja também. Pai, onde eu estou, eu quero que a minha igreja esteja também. Cristo anela estar conosco. Então, nós temos que crer, nós temos que pregar a respeito da brevidade da vinda de Cristo, mas pelo viver a verdade, por pregar a verdade, nós podemos também apressar a vinda de Cristo. Essa não é uma ideia minha, é o que Pedro fala também neste contexto, que nos foi dado o privilégio de crer, de pregar esta mensagem, mas também de apressar a vinda de Cristo. Jesus pode voltar a qualquer momento, mas existe o aspecto da condicionalidade. Comentamos isso em lições passadas também. Que condicionalidade? Para o grão ser colhido, ele precisa estar maduro. Para que o povo de Deus então seja colhido, precisamos estar maduros, refletindo o caráter de Cristo. Não apenas por imputação da sua justiça, mas por comunicação. Não sermos apenas feitos, declarados justos, mas também feitos justos por Cristo Jesus. Cristo está esperando a sua igreja refletir o seu caráter. Isso não tem nada a ver com perfeccionismo, isso é bíblico. Apocalipse 14 apresenta uma condicionalidade. Então Jesus pode voltar a qualquer momento no nosso contexto. Vamos avançar para a lição de segunda, que fala a respeito do evangelismo de Noé. Temos aqui alguns comentários, né? Que algumas pessoas estão esperando há 14 anos, 31 anos, 14 anos aqui novamente também. Então, obviamente, este tempo é muito breve. Segunda fala a respeito do evangelismo de Noé. É interessante, né, que quando vamos estudar os povos primitivos ali da Mesopotâmia, até do mundo todo, como os maias e etc., nós temos um paralelo entre mitos, que a gente chama mitos cosmogônicos, ou seja, a respeito da formação do universo, a respeito de algumas histórias também. Nós temos paralelos incríveis, né? Paralelos incríveis, até entre povos, civilizações antigas que não tiveram contato entre elas. Eu estou falando dos gregos e dos maias. Eu estou falando lá do mundo Europa Oriental e eu estou falando aqui da América. Né? Povos que não tiveram contatos apresentam relatos semelhantes em algumas descrições a respeito de um dilúvio universal. O que isso significa? Já comentei também numa lição passada, mas eu vou recapitular este ponto. É igual a um telefone sem fio. Nós temos a primeira versão, a primeira história, que ao ser recontada e se misturar com a cultura, com compreensões, com ideias e etc., vão criando uma nova roupagem. Informações vão sendo adicionadas, informações vão sendo suprimidas também, e surge uma nova versão, mas que ainda mantém um elo com aquela versão inicial e original. É a história do telefone sem fio. Mas por que nós podemos afirmar que o relato bíblico a respeito do dilúvio é o relato genuíno e verdadeiro dentre esses muitos relatos que há desses povos antigos? Porque a análise que é feita é que, com o passar do tempo, os relatos vão se tornando mais complexos e não mais simples. O sentido é da simplicidade do relato para a complexidade na reprodução deste relato inicial. Então, ao ser transmitido de uma maneira oral, até no aspecto de uma tradição oral sendo repetida de pai para filho, deste filho para o neto, deste neto para o bisneto e assim por diante, a história vai se tornando mais complexa e não mais simples. Só que de todos os relatos desses povos que aparece, o mais simples, adivinha qual é?
é o da palavra de Deus. E isto mostra que o relato do dilúvio bíblico, ele é o primeiro relato, ele é o original, ele é o verdadeiro. E muitos hoje, num ceticismo, numa incredulidade, rejeitam este fato a respeito de um dilúvio universal, porque não conseguem muitas vezes responder todas as lacunas e todos os questionamentos que são feitos. Mas quando estudamos a geologia, quando estudamos muitos aspectos de evidências científicas, podemos concluir tranquilamente, mas com muita segurança, de que houve um dilúvio universal, por mais que isso seja questionado a respeito de alguns pontos que aparentam não ter resposta, porque não tem como reproduzirmos isso de uma maneira cataclísmica e global. Não há como reproduzir, mas há muitos indícios, quando estudamos ali a estratigrafia, os estratos da Terra e assim por diante, dos sedimentos, nós podemos compreender a respeito de um dilúvio universal. E essa verdade tem sido questionada, zombada, e não foi diferente, né, no contexto da época de Noé, em que a mensagem de Noé ela foi zombada também. E hoje, nos nossos dias, quando falamos que Jesus voltará com poder e glória, com todos os anjos dos céus, que os sinais estão se cumprindo, muitos podem zombar também. Então, o relato, hoje em dia, de Noé é zombado, do dilúvio. As verdades que apresentamos muitas vezes são rejeitadas e também são zombadas. Mas temos que fazer a nossa parte como povo de Deus. E o que causou um dilúvio? Já que o dilúvio é um tipo daquilo que acontecerá, o que ocasionou, o que acarretou? Vamos lá para Gênesis capítulo 6, que traz aqui um pouquinho mais dos detalhes. Gênesis capítulo 6 fala do motivo de Deus ter destruído o mundo antediluviano. Diz aqui, versículo 3 e 5. Gênesis 6, 3 e 5. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui não está falando que o homem só viveria 120 anos. Naquele contexto, Deus, a partir do momento que chama Noé para construir a arca e pregar a mensagem da destruição do mundo pelo dilúvio, passariam-se só 120 anos. Deus deu 120 anos para aquela geração. E o versículo 5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, eles deram rédeas soltas aos pensamentos, rédeas soltas aos desejos pecaminosos do coração. Eu dei uma lida ali, um tanto quanto rápida, apenas para pegar alguns elementos importantes do Patriarcas e Profetas, do livro de Ellen White, quando fala a respeito do dilúvio, e anotei aqui alguns pecados principais que ocasionaram a destruição daquele mundo. Eu coloquei aqui a banalização da vida. Nós temos aqui também no próprio relato de Gênesis, que por causa que um pisava no pé do outro, já tirava a vida. E a gente tem visto a mesma coisa hoje, por causa de R$2, uma discussão frívola, por causa de R$5, por causa de N situações banais, as pessoas estão tirando a vida uma das outras, por causa de um celular. Ah, se você não der, então vai lá e com uma arma tira a vida do semelhante, a banalização da vida. Já mencionei também de dar rédeas soltas aos pensamentos, aos desejos pecaminosos do coração. Deus, ele não quer que os pensamentos e os sentimentos fiquem soltos. É como você subir num cavalo sem rédea e bater assim bem forte na bunda dele. É isso que vai acontecer, você vai cair do cavalo. Assim, se nós dermos rédeas soltas aos pensamentos e desejos pecaminosos do coração, a nossa vida vai para o buraco de pecado, não podemos fazer isso. Também nós podemos entender a respeito da idolatria. Naquele mundo, antes do dilúvio, as pedras preciosas, ouro, prata, diamante, esmeralda, todas essas pedras ficavam na superfície e eles rejeitaram a Deus e tornaram, então, essas pedras preciosas os seus ídolos. Nós temos o aspecto da incredulidade, de muitos que passaram a rejeitar mesmo a existência de Deus, ou aqueles que, ok, Deus existe, mas eu não quero ter nada a ver com este Deus, com a sua lei,
o espírito de Caim sendo reproduzido. E a promiscuidade, de uma maneira ali bem destacada, nós podemos mencionar a respeito da poligamia, mas a promiscuidade de uma maneira desenfreada. Ora, tudo isso que eu falei não é o que estamos presenciando hoje, muito pior? Incredulidade, idolatria, promiscuidade, o aspecto da banalização da vida, de pessoas virando as costas para Deus e querendo viver do próprio jeito. Então, nós não podemos reproduzir estes pecados, nós devemos reproduzir aquilo que é justo, aquilo que é santo, mas o mundo, ele vai reproduzir, porque aquilo foi escrito como um tipo, e nós estamos vivendo então o antítipo. Assim como o mundo foi destruído com água, o mundo será destruído com fogo. Assim como o mundo estava nesta situação caótica, assim o mundo estará também nessa situação caótica antes da vinda de Cristo Jesus. Nós temos aqui então uma outra lição muito importante em que Noé é chamado para construir uma arca, Hebreus 11:7, ele construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Assim Deus também tem chamado um remanescente, Deus tem chamado um povo que deve pela sua própria vida, que deve então zelar, lutar pela sua família. A construção ali da arca, para nós, pode representar o preparo para aquilo que está diante de nós. A obediência, a fidelidade, o cumprimento da missão, o viver em Cristo, permitir que Cristo viva em nós, tudo isso é apresentar as mãos calejadas, do martelo, de serrar a madeira, é vivermos aquilo que nós pregamos. E não apenas apresentarmos a mensagem. Imagina Noé falando, virá um dilúvio, e ele não estava construindo a arca. Cada martelada de Noé na arca era um testemunho a respeito da veracidade da sua mensagem. Assim também, cada mensagem que apresentamos deve ser vivida, e aí vem a martelada de que aquilo que estamos pregando é verdadeiro. E aqui, em relação a diversas reformas, reforma educacional, reforma de saúde, reforma de vestuário, lembrando que o reavivamento deve levar à reforma, e que a verdadeira reforma deve ser sempre motivada pelo amor a Cristo Jesus. Então, a mensagem está sendo dada. Noé pregou durante, imaginem, 120 anos. E qual foi o resultado da mensagem de Noé? Quantos entraram na arca? Apenas Noé e a sua família. Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. 8 pessoas apenas entraram na arca. Mas alguns estimam, e aí é necessário fazer alguns cálculos, que bilhões de pessoas existiam já antes do dilúvio. Não milhares, não milhões, mas bilhões de pessoas. E como que elas lidaram com a mensagem que Noé pregou durante 120 anos? Com incredulidade, com zombaria e murmuração. O povo de Deus sempre foi a minoria. E Noé, se nós avaliássemos o êxito de Noé, foi 100%. Sabe por quê? Porque Noé fez a parte dele. O autor comenta que se avaliássemos de uma maneira numérica, Noé seria considerado um fracasso. Porque quantas pessoas ele converteu? A família dele. Já foi um grande feito isso. Mas quantas pessoas acreditaram? Algumas que ajudaram a construção da arca, assim como Lameque, dentre outros, morreram, Metusalém também, ou Matusalém, algumas traduções, morreram antes do dilúvio. E foram pessoas que creram. Mas no contexto do dilúvio, Noé e a sua família apenas entraram na arca. Mas ele foi bem sucedido? Foi, porque ele viveu a mensagem. Ele pregou a mensagem, ele viveu a mensagem. Ele cumpriu o seu propósito. Ele cumpriu o chamado de Deus naquele contexto, e Noé, neste sentido, ele certamente foi bem sucedido. Agora, no nosso contexto, que devemos, de igual forma, proclamar uma mensagem a todo mundo, as 3 mensagens angélicas, obviamente estamos tendo, numericamente falando, êxito, mas muitas vezes estamos fracassando na construção da arca. Muitas vezes estamos fracassando no preparo da nossa família. Eu sei que milhares, milhões de pessoas estão aceitando as 3 mensagens angélicas a respeito da brevidade da vinda de Cristo, querem estar preparadas, mas muitas vezes carecem do preparo, porque querer não significa que a pessoa está de fato sendo transformada. Ellen White tem uma frase muito impactante que ela diz que muitos vão perecer eternamente querendo ser cristãs,
querendo viver a mensagem para este tempo. Não basta querer, temos que viver. Então, neste sentido, estamos, em comparação a Noé, tendo um tanto de fracasso. E eu falo isso não para nos deprimir, para nos despertar. Precisamos zelar por nós, pela nossa família e termos coerência entre aquilo que pregamos e aquilo que vivemos. Essa é a maior carência da igreja de Laodiceia. É pregar, mas pregar não apenas com as palavras, mas com as marteladas, com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos filhos. Esse é o maior desafio para nós. Por mais que tenhamos mais êxito, repito, em questão numérica, estamos ficando um pouquinho aquém da preparação necessária. Vivermos aquilo que aprendemos como adventistas do sétimo dia. Mas louvado seja Deus, porque essa mensagem está sendo dada para mim e para você. Eu estou sendo apenas aqui um carteiro, né? Pegando a mensagem e te entregando, mas ela se aplica a mim também, se aplica ao meu casamento, se aplica à minha família, se aplica aos meus filhos. E nós precisamos, obviamente, estarmos preparados. Diante disso, de que a nossa mensagem, muitas vezes, pode aparentemente, humanamente, ter um resultado fracassado, nós não estamos aqui numa métrica para avaliar se a nossa mensagem está sendo bem sucedida através de resultados numéricos. Quem faz isso é uma empresa, nós somos uma igreja, nós não somos uma empresa. E Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 15 e 16, um texto muito significativo. E se fosse assim, Jesus também teria fracassado. Jesus estava ali na cruz, só tinha ali diante dele João e Maria. Os seus discípulos fugiram de medo, Pedro negou, milhares que aceitaram a mensagem também estavam decepcionados com aquela falsa expectativa messiânica, mas Jesus foi bem sucedido? Sem dúvidas, Jesus foi triunfante sobre os principados e potestades na cruz do Calvário. Então nós não devemos usar uma métrica humana para avaliarmos coisas espirituais. Estamos falando de igreja, estamos falando de coisas espirituais, nós não estamos falando de uma empresa, nós não estamos falando de um aspecto administrativo, isso é coisa de homens. Nós devemos ser fiéis, repito, à mensagem que Deus nos deu para proclamarmos. Porque, pensa aqui comigo, eu posso ter um êxito numérico, mas posso estar sendo fracassado na mensagem, no conteúdo, no despreparo, tanto do mensageiro como daqueles que estão recebendo a mensagem. Então, tudo deve ser avaliado, obviamente, de uma maneira espiritual e não humana, numérica, administrativa. Não estou falando que resultados não são importantes. É claro que Deus quer o maior número de pessoas, mas não é o número que avalia o resultado, os sermos bem-sucedidos. Porque senão Noé teria sido fracassado, Abraão teria sido, e N situações, né? O próprio movimento adventista no seu início. Vamos ali, 2 Coríntios 2, 15 e 16 diz: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Olha só, somos o bom perfume de Cristo. Devemos exalar o seu amor, misericórdia, a sua justiça. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles que aceitam, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Compreendeu aqui? A nossa mensagem é de vida para os que aceitam e de morte para os que rejeitam. O meu papel é proclamar e viver. Se as pessoas aceitarão ou não, não é da minha responsabilidade, porque elas têm o livre-arbítrio delas, elas têm a liberdade de escolha delas. É claro que eu quero que o mundo todo seja salvo? Claro, Deus também quer. Ele espera que todos sejam salvos. O lago de fogo e enxofre foi preparado para Satanás e os seus anjos, não para os seres humanos. Mas todos aceitarão? Não, infelizmente. Mas muitos aceitarão, e você está tendo hoje, agora, essa oportunidade de aceitar essa mensagem e não ser um escarnecedor, não ser um zombador, assim como foi o povo antes do dilúvio, no contexto de Noé, e assim como está sendo também nos dias que antecedem a vinda do Filho do Homem. Então, o autor aqui na lição de segunda, no final, faz uma pergunta: como manter o ânimo se nossos esforços evangelísticos não parecem estar dando muito fruto no momento? Por que não devemos desistir? Porque nós devemos proclamar. Deus nos chamou para proclamar. Quem salva é Jesus a partir do momento que a pessoa aceita. Deus te chamou para proclamar e viver essa mensagem. Ponto. Os resultados não devem te desanimar,
ou a falta de resultado não deve te desanimar. Esteja contente em estar crendo, vivendo e proclamando. As demais coisas pertencem ao Senhor em nome de Jesus. Eu já tive a experiência de comportar algumas vezes e muitas vezes você tem uma sequência de casas que falam não, 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 mas uma hora vem o sim, e quando vem o sim, a alegria ela é tremenda. É lógico que tem uma tristeza pelo não, e as pessoas muitas vezes são ríspidas, batem a porta na cara, outras apenas falam não, mas quando alguém diz sim, louvado seja Deus, o não a gente já tem, a gente tem que ir atrás do sim. E continuar, insistir, porque pessoas estão sedentas, há pessoas clamando. Imagina se nós desistíssemos, vamos supor, estamos batendo de casa em casa e desistíssemos no momento e a próxima casa é a casa do sim. É a casa de alguém que estava orando e falando, Senhor, envia um servo do Senhor no meu lar, Senhor, envia um anjo do Senhor para trazer conforto ao meu coração, uma mensagem de esperança, eu estou aqui tão entristecida, e você fala, não, desanimei. Não podemos desanimar, temos que continuar avançando em nome de Cristo. Nós não somos os que retrocedem, Paulo diz lá em Hebreus 10, mas somos daqueles que avançam, né, perseveram, até obtermos o que nós almejamos, né, que é a nossa, obviamente, salvação e a salvação daqueles que nós estamos proclamando. Louvado seja Deus por isso. Nós temos aqui diversos comentários. João dos Reis fez um comentário aqui. Imagine 5 a 15 bilhões de pessoas do lado de fora da arca, desesperadas. Que situação dramática mesmo, né? E ele comentou, de Adão até o dilúvio foram 1.654 anos de pecado. Exatamente. Então olha o tempo da longanimidade, da misericórdia de Deus. Exatamente. Aqui nós temos então alguns comentários, né? Vamos avançar então. Lição de terça-feira tem como título a história de Sodoma e Gomorra. Vocês sabem que essas cidades elas ficavam numa região que naquele contexto era tão bela essa região quanto o Jardim do Éden. Nós lemos isso lá em Gênesis, no contexto em que os pastores de Abraão e os de Ló entraram em contenda, então Abraão se separa de Ló, e Abraão, que era o mais velho, ele deveria escolher a terra que ele gostaria de habitar e apacentar as suas ovelhas ali com os pastores, estar com a sua família, mas ele dá essa oportunidade a Ló, e Ló escolhe a melhor terra. Ló não escolhe a pior, Ló escolhe a melhor terra. Só que ali haviam cidades muito promíscuas. Abraão escolhe a pior terra. Aliás, por consequência da escolha de Ló, Abraão ficou ali com uma região um pouco pior, né? Uma região pior. Mas ali foi a região em que Deus preservou o seu povo, que Deus preservou Abraão. Mas Ló escolheu uma região então muito fértil, mas haviam cidades muito ímpias, promíscuas. E Ló se coloca então como um homem justo, e o testemunho de Ló impacta aquelas cidades, impacta Sodoma e Gomorra. Sem dúvidas nenhuma, Ló foi um testemunho vivo naquelas cidades, mas a custo do quê? A custo de perder toda a sua família. Vocês conhecem, se lembram do relato da mulher que vira uma estátua de sal, das filhas que, num ato de desespero de dar então uma descendência, embriagam o pai Ló e acabam tendo relação sexual com Ló. A perda certamente de outros filhos, de genros e assim por diante, da sua família que certamente era maior. A custo do quê? Ló deu esse testemunho. Certamente vivendo distante de uma certa forma dessas cidades, ele poderia, escolhendo aquela região que era muito boa, ele poderia ter tido o mesmo resultado do seu testemunho, mas ele escolheu se colocar numa situação de vulnerabilidade. E aqui eu quero trazer para os nossos dias também. Há uma mensagem muito clara para que nós, como povo de Deus, saiamos das cidades. Não tem nada a ver com fuga. A gente não está falando de fuga para os montes, fugir para as montanhas. A gente está falando de vida no campo. Para quê? Para se preparar, se consagrar. E ao mesmo tempo a gente continua pregando tanto na roça, porque aqui tem gente que vive na roça e precisa receber a mensagem, como pregando também para as cidades, mas não se colocando como Ló dentro de um centro. E a consequência é essa, a perda, né, da espiritualidade,
casamento que vai ruindo, filhos que vão se perdendo, que vão sendo engolidos por todo esse mundo. Eu já pastoreei alguns distritos, pastoreei durante 8 anos igreja e conheci ali pais que educaram os filhos nos caminhos do Senhor, se desdobraram, né, se sacrificaram para educar os filhos nos caminhos do Senhor, mas quando então esta criança cresceu, foi engolida, né, pelo mundo, pela mundanidade, e os pais lamentam, os pais choram, mas o ambiente ele exerce a sua influência. E por isso que Deus ele falou: saí das cidades, quer ouçam ou não, essa mensagem precisa ser dada. E é por isso que eu estou falando para você. Obviamente não faça de uma maneira vagarosa como Ló fez, por isso que ele perdeu a sua família, mas também não seja precipitado e negligente, né? Imprudente nessa sua decisão. Ore a Deus, se prepare, não basta querer, temos que caminhar e dar passos para a execução dos planos, visite lugares, existem muitas maneiras de irmos para o campo, existem muitas mesmo, como caseiro, indo para o campo e mantendo um trabalho numa cidade menor próxima. Qual que é o problema? O importante é estar no campo, indo como cuidador de alguém, fazendo parte de um ministério, assim como eu faço aqui, moro no campo juntamente com a minha família. Então este é o ponto, né? E Sodoma e Gomorra, o texto lá de Ezequiel traz a respeito do motivo que essas cidades, então, elas foram consumidas por fogo e enxofre. Tem 2 aqui pecados principais de Sodoma e Gomorra e eu quero comentar com vocês. Ezequiel 16, 46 a 50. Vai deixando aí seus comentários. Ezequiel 16, 46 a 50. Diz assim: E tua irmã, a maior, é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda. E a tua irmã menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações, mas, como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Deus está falando que o seu povo havia se corrompido mais do que Sodoma e Gomorra neste contexto, o que mostra que nós não devemos olhar para Sodoma e Gomorra no sentido dos pecados que eles cometeram ali, a gente já vai comentar um pouquinho a respeito disso, como se, eles fizeram. Nós estamos passíveis de cometer os mesmos erros, porque o povo de Deus não fez apenas aquilo que Sodoma e Gomorra fazia, mas fez pior. Por quê? E só um parênteses aqui antes da gente continuar lendo. Se eu conheço a verdade e pratico os mesmos pecados daqueles que não conhecem a verdade, quem que é pior na condição? Eu estou numa condição muito pior. Entende isso? Que quanto maior luz, maior o privilégio, claro, de conhecer toda a verdade, mas maior a responsabilidade. Sabe qual que é o maior mal para o mundo? É um cristão que professa crer na verdade e não vive essa verdade. Esse é o maior mal do mundo. Porque você, pelo seu mau testemunho, está fechando a porta do céu para muitas pessoas. Então, o maior mal do mundo é um cristão que professa crer na verdade para este tempo, mas não vive essa mensagem. Essas não são palavras minhas, são palavras inspiradas de Ellen White. Então, isso deve fazer com que a gente estremeça. O texto está falando: o meu povo fez o que era pior. Por quê? Porque reproduziu aqueles pecados tendo toda a luz, porque eles não tinham a luz. Sodoma e Gomorra tiveram testemunho, mas não tiveram toda a luz que foi dada ao povo. Eles tiveram testemunho de Ló, verso 48. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Verso 49. Eis que esta foi o pecado, ou a iniquidade de Sodoma tua irmã. Qual foi? Soberba, que é arrogância, que é o orgulho, que é o não querer mudar de vida, que é o não aceitar a sua condição pecaminosa, fartura de pão, então falamos soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E temos aqui então a negligência em fazer aquilo que é certo. Não apenas o fazer o errado, mas o negligenciar a justiça, estender a mão ao necessitado, ao pobre, a prática do amor. Então, eu sempre falo isso, que o ponto não é apenas deixar de fazer o errado,
mas fazer o certo e fazer o certo da maneira certa. Mas temos aqui dois principais pecados, fartura de pão e ociosidade. Eu já comentei numa lição anterior que eu nunca vi o povo de Deus prosperando na fartura. Nunca vi. Cumprindo a missão na fartura, é sempre na escassez, é sempre na tribulação. A fartura de pão, eu não estou falando que as necessidades serem supridas, de vestimenta, de alimentação ou outras necessidades, é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Mas a fartura, o excesso, o acumular e o não compartilhar, o egocentrismo, né? Você no centro de todas as coisas. E a ociosidade é o que prepara o caminho para os mais vis pecados. Vamos pensar aqui na história de Davi, a respeito da ociosidade. Davi era para estar na guerra, mas ele estava no seu palácio, ocioso. E a ociosidade o preparou para pecados extremamente vis, que foi o adultério com Betseba, que foi o planejar a morte de Urias. Então, percebam o mal da ociosidade. É o ditado, né? Oficina vazia, mente vazia, oficina do diabo. E é uma verdade mesmo. Então nós devemos manter a mente sempre operante nas coisas de Deus. Os pensamentos sempre cativos em Cristo Jesus. Na leitura da palavra, no louvor, no testemunho, no orar sem cessar. A nossa mente deve estar cativa com Cristo, deve estar nas coisas celestiais. Paulo fala isso lá em Colossenses, em Filipenses. São muitos textos que Paulo fala a respeito disso. Nós devemos fugir de uma vida de ociosidade. E aí, novamente, vem a mensagem do campo, né? Muitos memes surgem por aí, vou comprar uma chácara para descansar, mas daí que você vai trabalhar mesmo, né? Você vai trabalhar tanto no seu trabalho, porque viver no campo não é necessariamente viver do campo, mas certamente haverá muito trabalho para você ocupar seus músculos, sua mente, e louvado seja Deus por isso. Mas esses foram os pecados, então, de Sodoma e Gomorra. E servem, então, a destruição dessas cidades como um tipo daquilo que acontecerá. Hoje estamos testemunhando a mesma coisa. Onde há fartura de pão, principalmente no hemisfério norte, onde há ociosidade, há muita incredulidade, pecados como o de Sodoma e Gomorra na parte de promiscuidade, homossexualidade tem assim avançado de uma maneira avassaladora. Uma geração subsequente está pior do que a anterior. Onde vamos chegar, queridos? Então tudo isso indica de que estamos muito próximos do fim. E assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo, assim nós teremos este mundo de pecados sendo destruídos por fogo. Mas nós temos Ló, que aceitou sair da cidade. Foi negligente no sentido de vagaroso, mas Ló, ele aceitou e assim Deus também preservará um remanescente, haverá um remanescente. Eu quero ler um texto aqui de Mateus 11, eu até anotei, outros textos aqui de Judas 5 e 8, 2 Pedro 2, 4 e 11, vem falando, a lição traz esses textos, que vem ampliando tudo o que eu comentei, mas esse texto de Mateus, para mim, ele é muito significativo, em que Jesus ele operou muitos milagres, muitas curas nas cidades dos seus discípulos. Ele enviou os seus discípulos a pregar e ele foi para a cidade deles para pregar. E ele operou ali muitos sinais. E olha só o que ele fala diante da incredulidade e da rejeição da sua mensagem. Temos aqui Mateus 11, a partir do verso 20. Diz assim: Então começou ele, Jesus, a lançar em rosto, ou seja, repreender de uma maneira severa, no sentido assim, muito forte. Jesus começou a repreender as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e o não se haverem arrependido, e ele dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. E aí Jesus continua falando que graças te dou, ó Pai, porque revelaste
a verdade aos pequeninos, ou seja, aqueles que são humildes, aqueles que recebem a verdade de todo o coração, aqueles que, diante da manifestação, diante das ações de Deus, quebrantam o coração e falam: Senhor, me perdoa, sou culpado, sou pecador, tenha misericórdia de mim, me dê o teu perdão, me dê a tua justiça, e assim aceitam a salvação que vem de Cristo Jesus. Queridos, nós temos aqui palavras muito fortes de Cristo. Para eu e para você, que conhecemos a verdade para este tempo, e aqui eu estou deduzindo que você que está me ouvindo agora seja um adventista do sétimo dia e conheça toda a verdade, se nós não vivermos essa verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, preste bem atenção no que eu estou te falando, se nós não vivermos essa verdade, nós seremos pior, mas assim, seremos piores do que qualquer pecador que já existiu. Estaremos, em nome de Jesus isso não vai acontecer, mas apenas numa força de expressão, nós teremos ali Satanás queimando, e quem estará do lado são aqueles que mais receberam conhecimento da verdade e não viveram e rejeitaram. Isso é de estremecer. E eu não quero que você aceite toda essa mensagem maravilhosa pelo temor, não é esse o ponto, mas nós temos que pensar nessas coisas. A responsabilidade que temos diante da verdade que nós conhecemos. E aí a lição continua falando a respeito, né, da condição de Sodoma e Gomorra, que Israel cometeu pecados terríveis. E o último parágrafo da lição de terça diz: a Bíblia não é dirigida principalmente à sociedade como um todo, mas ao povo de Deus. Quando vemos pecados hediondos descritos em passagens como Apocalipse 13 e 17, isso é uma advertência de que nós também podemos cair nessa armadilha e que em nome de Jesus você e eu não caiamos, que nós não estejamos em Sodoma e Gomorra, que nós não pratiquemos os mesmos pecados, que nós sejamos aqueles que, mesmo em meio ao mundo contaminado, mantenhamos as nossas vestes limpas e incontaminadas, que é a veste da justiça de Cristo, e que as nossas palavras, pensamentos, ações, tudo o que vivermos, possa refletir que nós somos do Senhor, que nós somos este remanescente final. Vamos para a lição de quarta, que tem como título O Juiz de toda a Terra. Nós temos aqui muitas pessoas assistindo, louvado seja Deus pela sua presença. Tem pessoas da Itália assistindo, Deus abençoe sua vida, muito bom. Outras pessoas, a Cristina sempre nos acompanha, Josefa fez aqui um comentário também, Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos avançar, vamos partir para o fim aqui. Quarta fala o juiz de toda a terra, e traz, né, que diante da iminência da destruição de Sodoma e Gomorra, o Filho de Deus aparece com mais 2 anjos para Abraão. E Abraão, então, avistando aqueles 3 seres, ele os convida. E certamente eles teriam passado se Abraão não os convidasse. E então Abraão os convida, sacia a sede, a fome, e nós temos aqui palavras muito significativas como um tipo daquilo que acontecerá nos nossos dias no fim dos tempos. Nós temos lá em Gênesis 18 este relato, e eu quero destacar aqui alguns versículos. Gênesis 18, versículo 17. E disse o Senhor, que era um dos 3 seres, né? Um dos 3 anjos. Versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Obviamente não. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então o Senhor está falando: eu ocultarei o que eu farei a Abraão? Não, eu vou revelar a este meu servo, porque ele é o meu povo. Então, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus revelou a Abraão, e ali temos a figura do Filho de Deus, numa forma de um ser angelical, revelando a Abraão que ele destruiria Sodoma e Gomorra. Versículo 19 diz: porque eu o tenho conhecido. Ora, assim como Deus revelou a Abraão a respeito da iminência da destruição de Sodoma e Gomorra, porque Abraão era o seu povo, Deus também se revela ao seu povo hoje. Por quê? Porque nós somos o seu povo e nós o temos conhecido, nós temos vivido um relacionamento íntimo com Cristo, andado com Cristo. É o que diz Amós capítulo 3, e a lição traz esse texto, Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Assim, então, Deus revelou a Abraão e Deus tem revelado para nós hoje a respeito da destruição do mundo, da iminência da destruição do mundo. E nós temos que entender que a destruição do mundo é a manifestação da justiça de Deus, porque Ele é o juiz de toda a terra. E enquanto daí o Senhor fica com Abraão, os dois anjos avançam para então salvar o remanescente daquelas cidades, apresentar uma última advertência, um último apelo para todos os cidadãos daquelas cidades e privar, né, da destruição aqueles que aceitassem e crescem. E então esses dois anjos vão e agora nós temos o relato de um diálogo de Abraão com o Senhor. E Abraão agora quer compreender as ações de Deus. Senhor, ok, o Senhor vai destruir, mas por que o Senhor vai destruir? E se lá dentro tiver um justo, o Senhor destruirá? Se tiver 50 justos, e se tiver 45, e se tiver 40? E Abraão vai insistindo na pergunta e o Senhor vai respondendo: eu não destruirei se houver X justos. Eu sou justo na execução da minha justiça. E o verso 25 diz: longe de ti, e aqui é Abraão falando a respeito do caráter de Deus, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Ora, Abraão está reconhecendo que Deus é justo ao realizar a justiça, ao destruir o ímpio, porque ele deu muitas oportunidades para que o ímpio se converta. Ezequiel 18 fala a respeito disso. Deus não tem prazer na destruição do ímpio, mas antes que ele se converta, que ele abandone os seus maus caminhos, que ele abandone o pecado e aceite a salvação. Esse é o prazer de Deus. Mas a lei de Deus, a justiça de Deus, ela demanda também a destruição do pecado e do pecador. Por quê? Porque a lei de Deus ela é justa. Então Deus ele jamais vai destruir o justo com o ímpio. E ele não vai destruir o ímpio sem que o ímpio antes tenha a oportunidade da salvação. E aqui tem um diálogo, né? Em que Deus fala ali, versículo 31, e disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, verso 32, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Amados, hoje pode ser que nós não compreendamos todas as ações de Deus, mas Deus ele é justo. Nós vemos isto na cruz do Calvário e para nós nos basta. Mas existem muitos questionamentos que Abraão ele fez questionamentos, porque Deus não estava sendo apenas o juiz de toda a terra naquele momento, mas ele estava sendo julgado pelo seu servo, no sentido de o seu caráter sendo avaliado. E este é o ponto que a lição traz. Ou seja, nós devemos confiar que Deus é o juiz de toda a terra, de que ele opera a sua justiça porque ele é justo, mas muitas coisas que hoje nós não podemos compreender, nós compreenderemos então durante os 1000 anos. Deus ele abrirá os livros diante dos redimidos, diante dos salvos, para nós compreendermos neste juízo comprobatório, neste juízo de comprovação da justiça de Deus, por mais que nós já havíamos aceitado que Deus é justo, mas nós vamos comprovar que tudo o que Deus fez foi por amor, misericórdia, e nós vamos reconhecer a sua justiça, de que Satanás, os demônios e os ímpios, na destruição final, depois dos 1000 anos, em que cairá fogo e enxofre do céu, assim como caiu em Sodoma e Gomorra, Deus estará sendo justo ao destruir Satanás, os demônios e os ímpios. Esse é o ponto e esse é o tipo para nós. Então, a lição vem trazendo aqui, né, uma perguntinha lá no final. O que isso diz sobre seu caráter e sua disposição de ser julgado por criaturas que dependem dele e não têm direito de saber essas coisas? Isso mostra que Deus ele se coloca para ser julgado no sentido de que ele quer que todos os seres inteligentes tomem uma decisão ao lado dele por uma decisão de fato de razão, uma convicção, uma aceitação racional. Ninguém será de uma maneira compulsória
levada a crer em Cristo ou a ir para o céu. Não. Esse é um agir de Satanás. Satanás age de uma maneira compulsória, forçando, tentando forçar a consciência. Deus não. Deus, ele abre o jogo, entende isso? Ele abre os livros, ele não fecha, ele não oculta nada, ele fala, avaliem. Eu lembrei aqui de Isaías, vinde e arrazoemos, vamos dialogar. Faça suas perguntas, faça os seus questionamentos. Pode ser que muitos questionamentos não serão respondidos porque nos falta capacidade, nos falta informação, mas aquilo que nos é importante para a salvação, Deus ele está disposto a nos responder. Obviamente temos que nos aproximar de Deus com humildade, com o coração aberto para ouvir a sua resposta, para ouvir as evidências de que ele é justo ao operar a sua justiça. Então nós temos aqui um tipo maravilhoso, né, a respeito daquilo que certamente acontecerá e de que todos falarão que justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Vamos para a lição de quinta, temos aqui alguns comentários. Vamos ver aqui. Ok, seja bem-vindo aí, Luciano, Hélio, Helena. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Vamos agora, sim, finalizar a lição quinta, porque sexta-feira vem apenas reiterando a lição de quinta-feira, que traz a respeito do juízo pré-advento, que vem trabalhando principalmente em Daniel, o capítulo 7. E a Bíblia diz em diversos textos, como Eclesiastes 12:14, Romanos 14:10, que todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo, todos serão julgados, sem exceção. Mas nós sabemos que o julgamento ele tem 3 fases. Uma fase pré-advento, que é aquilo que chamamos de juízo pré-advento ou juízo investigativo, porque se Cristo virá para dar o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras, na ocasião da sua segunda vinda, significa que o juízo, para definir quem receberá o que receberá, tem que ser antes da sua vinda. Então a Bíblia é muito clara que haverá um juízo pré-advento. Esse juízo não é de todo mundo, esse juízo é do professo povo de Deus, que é o contexto lá de Daniel capítulo 7. A primeira fase do juízo é apenas do professo povo de Deus e não do mundo ímpio. A segunda fase do juízo, que passa a acontecer após a segunda vinda de Cristo e o término dos 1000 anos, ou seja, o juízo comprobatório, o juízo milenial, o juízo durante esses 1000 anos, é para nós julgarmos então, nós comprovarmos as ações de Deus e reconhecermos a sua justiça, mas nós julgarmos os anjos e os ímpios. Ou seja, é o que diz lá em Apocalipse capítulo 20, foi dado aos redimidos a autoridade e o poder de julgar. Paulo fala em 1 Coríntios 6 que nós julgaremos os anjos. Ou seja, durante esses 1000 anos é o momento do julgamento dos ímpios. Agora, a fase executiva em que a sentença vai ser dada é depois dos 1000 anos, em que Satanás, os demônios e os ímpios receberão então a sentença final, a destruição final. Essa é a compreensão, o juízo tendo 3 fases: pré-advento, milenial e juízo executivo. O texto lá de Daniel no capítulo 7 apresenta verdades muito importantes para nós. Daniel capítulo 7 fala a respeito do início do juízo investigativo ou do juízo pré-advento. E por que investigativo? Obviamente, e a lição comenta isso, que Deus ele não precisa investigar para saber, mas a investigação é porque um universo inteligente precisa saber o porquê fulano está sendo salvo e o porquê fulano está se perdendo. Ambos professaram a mesma fé, mas por que um está sendo salvo e o outro está se perdendo? Isso precisa ser investigado para que esses seres inteligentes de todo o universo possam entender que Deus está sendo justo ao salvar fulano de tal e não salvar fulano de tal, porque essa pessoa rejeitou, por mais que professasse crer na verdade para este tempo, no contexto do juízo pré-advento, a sua vida, o seu caráter estavam em oposição à sua profissão de fé. Então, é muito importante nós entendermos o aspecto investigativo. Gênesis 3 apresenta isso. Onde estás, Adão? Obviamente Deus sabia, mas ali nós temos um aspecto de investigação. Na Torre de Babel, nós temos ali também Deus vindo. Vamos ver o que eles estão fazendo. Obviamente Deus sabia.
Nós temos muitos outros relatos que servem de tipo para a compreensão do juízo investigativo. E nós temos aqui Daniel capítulo 7, que fala a respeito do início, né? Está aqui no versos 9 e 10, que fala que tronos foram colocados, se assentou o ancião de dias, os livros se abriram, os livros que serão então investigados no processo do juízo pré-advento, que é o livro da vida, o livro memorial dos atos de justiça feitos pelos justos, feitos pelos santos, em Cristo, obviamente, e o livro de registro de pecados. Esses 3 livros serão, então, investigados. Mas nós temos aqui a figura do Filho do Homem, que agora comparece nesta cena de juízo, porque é ele quem vai julgar. Ele é o intercessor, mas ele também é o juiz. Versos 13 e 14 diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu. E aqui não é a segunda vinda de Cristo. Na verdade, a vinda nas nuvens do céu do Filho do Homem ao ancião de dias é a ida dele ao ancião de dias. Não confundam aqui o verso 13 com a volta de Jesus, ok? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Verso 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino da glória, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então o Filho do Homem, ele comparece à presença do Pai para receber o reino da glória, a nova Jerusalém, para receber o reino de Deus, e ele recebe o reino de Deus, ele vai então julgar, é o juízo pré-advento, o juízo investigativo, que tem como tipo o dia da expiação, em que o professo povo de Deus será julgado. Quem terá aplicado em sua vida os benefícios do sacrifício expiatório de Cristo Jesus, quem terá os seus pecados confessados que foram transferidos pelos méritos de Cristo ao santuário celestial, quem terá direito de que esses pecados, este livro, né, de memorial de pecados, de registro de pecados, seja então esses registros apagados, no livro memorial os atos eternizados e o livro mantido, e o nome mantido no livro da vida. Quem terá o direito disso, do professo povo de Deus? Este é o ponto. Então o reino que o Filho recebe, de acordo com Daniel 7, ele faz o seguinte, versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então o Filho do Homem recebe o reino para comunicar o reino a quem? Aos santos do Altíssimo. Essa ideia é repetida aqui no versículo 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, o juízo pré-advento não é contra o povo de Deus, é a favor do povo de Deus. É para que o registro de pecado seja apagado do santuário celestial, o nosso nome imortalizado no livro da vida do Cordeiro e as ações, os atos feitos pela fé em Cristo Jesus sejam imortalizados também no livro da vida do Cordeiro. Essa ideia é repetida também aqui no versículo 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ou seja, o juízo não é contra nós, é contra aquele que vive uma vida de hipocrisia, é contra aquele que professa crer na verdade, mas não vive a verdade em Cristo. Contra esse a respeito desse é contra. Mas aquele que genuinamente, por amor, tem vivido aquilo que tem crido, este certamente receberá os benefícios do sacrifício expiatório de Cristo Jesus e receberá o reino da glória, quando Jesus vier para se assentar no trono da sua glória, Mateus 25, quando ele vier com poder e grande glória com todos os anjos dos céus. Então a nossa única certeza, a nossa única segurança diante do tribunal, que desde 22, 23 de outubro de 1944 já se assentou, é a justiça de Cristo. Precisamos estar vestidos com a justiça de Cristo. Eu tinha muito mais para falar a respeito disso, de que a parábola das 10 virgens, do casamento, da vinda do esposo, ela é usada para compreendermos este momento, né, da ida do Filho do Homem, a presença do ancião de dias no santuário celestial, no lugar santíssimo. E nós aqui na terra, nós na profecia, me dê pelo menos mais 3 minutinhos para falar isso que é maravilhoso. Na profecia, a esposa do Cordeiro não é a igreja. Esse é um ponto importante. Lá em Apocalipse,
Isso não sou eu que estou falando, ok? É claro que em outros contextos do Antigo Testamento, Novo Testamento, a noiva do Cordeiro pode ser compreendida como a igreja, mas quando vamos para Daniel, principalmente Apocalipse, a noiva do Cordeiro não é a igreja, ok? A noiva do Cordeiro é o reino da glória, a nova Jerusalém, é aquilo que o Filho do Homem foi receber da mão do ancião de dias, no contexto aqui do juízo pré-advento. Apocalipse capítulo 21, versículo 9 diz: E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Verso 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me quem? Não foi a igreja. E mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, em profecia, a esposa do Cordeiro é a nova Jerusalém, que representa o reino da glória. Nós, então, como igreja, somos o que neste mundo? Nós somos os convidados. É o casamento de todos os tempos, é o casamento de Jesus Cristo. Ele está indo à presença do Pai da noiva, do Pai do reino, da glória. Ele vai à presença do Pai para receber, então, a mão da noiva. Há, então, ali o casamento e nós estamos sendo convidados para as bodas do Cordeiro. Ora, as bodas, o casamento está acontecendo no céu. Eu estou aqui na terra. Como que eu posso comparecer nas bodas? Obviamente pela fé. Se eu compreender a obra que Cristo está realizando no santuário celestial, que é uma obra especial de afastamento de pecado, de purificação do pecado, de transformação do caráter, de preparação do povo de Deus para a sua breve vinda, se eu entender essa mensagem e viver pela fé em Cristo essa mensagem, pela fé eu estou comparecendo no casamento de Cristo. E ora, como que eu tenho que comparecer no casamento? Pela fé. E as minhas vestimentas, como devem estar? É a parábola das bodas, Mateus 22. As minhas vestimentas devem honrar o rei. Vocês se lembram da parábola das bodas, que um convidado que havia sido convidado foi para as bodas, mas a vestimenta não estava adequada e ele foi lançado para fora das bodas? Assim é com todo aquele que aceita a mensagem, mas não vive a mensagem, porque o seu caráter, a sua vestimenta, não honra o Rei Jesus Cristo. Então a nossa vestimenta, que é a justiça de Cristo, que deve, obviamente, transformar o nosso caráter, não apenas por imputação, o Pai olhar para nós através de Cristo, mas o Pai ver Cristo em nós, o nosso caráter transformado, e aí sim estaremos vestidos com a justiça de Cristo, é 100% dele, honrando o Rei da festa, honrando o Pai do noivo, honrando aquele que está organizando todo este casamento. Se essa não for a nossa condição, seremos reprovados neste aspecto deste juízo. Então nós precisamos hoje desesperadamente buscar essa preparação necessária para aquilo que já está acontecendo, que é as bodas do Cordeiro. E quando Cristo voltar, nós somos os convidados, Apocalipse capítulo 19, nós vamos participar então da ceia das bodas do Cordeiro, a recepção naquela mesa quilométrica, estaremos todos reunidos para nos alegrarmos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somente a perfeita justiça de Cristo que leva seu povo a ser aprovado no juízo, certamente isso é uma verdade, e louvado seja o Senhor por isso. E aqui eu quero destacar um ponto. A justiça de Cristo não é uma carta em branco, um cheque em branco para eu viver uma vida de pecado. A justiça de Cristo, ela não é apenas colocada sobre mim, ela é colocada em mim. Então, ela não apenas cobre a minha vida de pecado, mas ela remove os pecados da minha vida de pecado e faz com que eu reflita então o caráter de Cristo Jesus. A lição foi maravilhosa, é uma lição muito rica. Nós temos aqui textos na lição de sexta-feira, reiterando esse aspecto da lição de quinta, de que a nossa única segurança é a justiça de Cristo. Eu quero terminar com uma pergunta, né? Você aceita a justiça de Cristo na sua vida? Você aceita e entende que estamos muito próximos da vinda de Cristo, que todos esses tipos já estão acontecendo, do mundo antes do dilúvio, Sodoma e Gomorra, de que nós estamos nesta geração da vinda de Cristo? Você aceita essa mensagem? Então, pelo poder que há em Cristo Jesus, pelo seu perdão e poder, vamos viver essa mensagem, viva essa mensagem. E assim estaremos preparados para a consumação, estaremos preparados para a breve vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos estar preparados quando? Amanhã? Não, hoje.
neste exato momento. Obrigado pela sua participação, pelos comentários que vocês deixaram. Este vídeo estará aqui gravado no canal. Ficou um pouquinho mais extenso porque foi uma live, eu quis bater um papo um pouquinho mais extenso aqui com vocês. E vamos finalizar então com uma oração e louvado seja Deus por esta recapitulação. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos por toda a Tua palavra, por toda a Tua verdade. Rogamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que possamos viver pela fé em Cristo Jesus, pelo Teu poder, tudo aquilo que temos professado. E assim, que a justiça de Cristo imputada e comunicada seja a nossa única segurança diante do juízo. E que este mundo que será destruído por meio do fogo não nos atinja, mas apenas purifique esta terra, para que nós possamos desfrutá-la juntamente contigo por toda a eternidade. Que nós não repliquemos os pecados dos antediluvianos, mas que possamos, pela nossa vida e família, estarmos construindo, por aquilo que vivemos, a arca, aquilo que nos preparará para aquilo que está diante de nós. Nos prepare para a chuva serôdia, Senhor. Estudamos muitos pontos e rogamos a Ti que nos dê poder de vivermos toda esta verdade e mensagem. Obrigado por tudo que tens feito, Senhor, é o que pedimos e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina, contendo a verdade presente, a verdade para este tempo. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. IAG, juntos avançaremos.